Para mim é uma alegria imensa poder receber o pastor Eduardo Rios e a Vera, sua esposa. Nós, no tempo que estivemos em Maringá, fizemos uma boa amizade e eles sempre estavam conosco e todas as vezes que estiveram, nos ajudaram bastante. As memórias são as melhores possíveis. O pastor Eduardo sempre com esse coração envolvido na área de missões, vocês vão perceber aqui. Hoje ele atua em várias frentes missionárias, trabalha, por exemplo, num instituto chamado Instituto Pacto, que é um instituto que presta assessoria às igrejas que querem se envolver com missões, fazem o intercâmbio entre igreja e missionários, entre igreja e projetos missionários, iniciativas missionárias, dentre outras coisas que eu tenho certeza que ele há de falar aqui. A Vera, vocês vão poder conhecer também, acho que as irmãs vão ficar bastante animadas com as obras de arte que ela faz para o nosso dia a dia, para casa. Ela é uma artista, ela trouxe algumas coisas aqui para vocês conhecerem. E ela veio também porque nós estamos com um sonho para que a partir do ano que vem o nosso Conselho Missionário tenha um braço estendido para a comunidade, para a cidade. A gente está pensando em inaugurar um projeto que fazíamos lá em Maringá também, chamado Artesanato Missionário, onde irmãs, mulheres, que tirem um tempo da semana, uma tarde para estar aqui, fazendo uma série de utensílios de artesanatos e outras coisas mais, e aí no final do ano a gente faz uma exposição, e todo o dinheiro arrecadado com esses utensílios, com as coisas que são feitas, vão diretamente para um projeto missionário. Estamos crendo, e eu creio que a Vera vai poder inspirar muita gente aqui que tem vontade de trabalhar nessa área. Então, pastor Eduardo, aqui é a sua casa, fique à vontade. Você e a Vera são muito bem-vindos. Vamos orar pela vida deles, depois ele fala um pouco mais sobre o que ele tem feito. Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, colocamos a vida do teu filho, pedimos-te que o teu Espírito Santo continue a orvalhá-lo, assim como o Senhor já tem feito, desde o instante que ele se dispôs a estar aqui conosco. Que o Senhor queime no seu coração aquilo que queima no teu coração, e que ele seja a tua boca para os nossos ouvidos nesta noite, nestes dias, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que ele exagerou um pouco. Mas amém. Eu acho que o mais importante de tudo é a confiança que ele teve em nos trazer aqui. E isso, para mim, é de extrema importância, saber que a gente conquistou a confiança, né? E o pastor Ricardo sempre foi muito admirado por nós, e a gente sempre procurou estar disposto no ministério dele, naquilo que a gente pôde, enfim. Na verdade, nós estamos aqui exatamente por muita gratidão ao Senhor Deus e ao pastor Ricardo que nos convidou. Obrigado também pelo Conselho Missionário que atendeu a orientação dele. Agradeço ao Conselho Missionário que também nos chamou, né? De certa forma nos convidou, mesmo sem nos conhecer. Então, isso tudo é confiança. Eu espero que Deus tenha uma imensa misericórdia de mim e que até domingo a gente consiga fazer exatamente aquilo que o Espírito quer fazer, a começar de mim, para vocês e através de vocês, para o reino, porque é exatamente por isso que nós estamos aqui. O reino continua se expandindo e nós precisamos estar envolvidos nessa expansão. De que forma? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu sou casado com a Vera, tenho 3 filhas, 2 netas. A gente tem procurado servir ao Senhor em tudo aquilo que Ele mostra. A Vera acha que eu vou além. O pastor Nivaldo Góes mandou um abraço ao pastor Ricardo e mandou um abraço à congregação também. O pastor Nivaldo, ele é o presidente do Instituto Pacto, a qual nós trabalhamos juntos. Eu trabalho com o Nivaldo já há 7 anos. Nos últimos 2 anos, de forma integral. Nos outros 5 anos, era o Instituto Pacto e mais alguns projetos que a gente tinha envolvimento. Eu sou representante da AME, da Margareta, na região de Maringá.
Eu trabalho também, sou coordenador regional do Perspectivas Brasil. Não sei se eles conhecem, não sei se todos conhecem. Estão ouvindo agora? Estava longe, né? O Perspectivas Brasil é um projeto de mobilização, na realidade, é um movimento de mobilização internacional. Hoje já está em mais de 60 nações. No Brasil já está em mais de 20, bem mais de 40 cidades do Brasil. É um trabalho de... muitos chamam de curso, mas nós não entendemos que seja um curso. É verdadeiramente um projeto de mobilização missionária para lideranças, mas também para toda a igreja. Mobilização. E, graças a Deus, tem sido muito bom aqui. Nós iniciamos este ano em Maringá, e foi muito bom. Também, através do Instituto, nós somos envolvidos com alguns projetos. Um projeto em Guiné-Bissau, um projeto na Índia, um projeto em Moçambique, um projeto no Haiti. No Haiti, nós colaboramos nesse projeto, são 7 orfanatos. Na Indonésia, são 5 orfanatos. Na Índia, são 2 orfanatos. Em Guiné-Bissau, são 2 orfanatos. Moçambique, 1 orfanato. Acho que eu vou lembrando. A gente está envolvido, eu especificamente sou envolvido também com um projeto de imigrantes, com cuidado com imigrantes da região de Maringá. Nós começamos há quase 3 anos atrás esse projeto, porque nós começamos a despertar para a quantidade, principalmente de haitianos que chegavam na região. E acabamos detectando que muitos deles chegavam e estavam em situação de extrema dor, vamos resumir assim, dor, porque faltava tudo. E o que é pior, muitos tinham e muitos têm saído e deixado a família em uma situação crítica no Haiti e vêm para cá para tentar alguma coisa. E a gente, detectando isso, nos reunimos, começamos a caminhar, começamos a abraçar os haitianos, andando pela rua e vendo um haitiano, e foi assim. Hoje, eu estou cuidando, basicamente, do grupo de haitianos de Paysandu, mas existe um outro em Mandaguaçu, existe um outro grupo em Maringá, outro em Sarandi, outro em Mandaguari, outro em Marialva. Nós éramos em 4 pessoas, nós cuidávamos de todos. Hoje, nós somos em 3, mas cada um cuida de uma área. A minha ficou Paysandu. Em Paysandu, nós já estamos, que eu tenho cuidado, hoje são pouco mais de 80 haitianos. Graças a Deus, desses 80, acho que mais de 70 hoje já estão empregados, já resgataram sua dignidade, estabeleceram uma igreja, porque foi um tempo também de ministração na vida deles. Através da dor, eles foram levados para aquilo que era o principal, para o alimento que é eterno, para a água que nunca mais permitiria que eles viessem a passar sede. E hoje, graças a Deus, só na região de Maringá, contando todas essas cidades, são mais de 1000 haitianos. Eu estou cuidando desse grupo que, na verdade, eles queriam até que eu fosse o pastor da igreja com eles. Mas eu não entendo que eu tenho que estar à frente de uma igreja. Então, eu tenho acompanhado o pastor e a liderança, que são todos haitianos, com a igreja estabelecida, e eles extremamente gratos a Deus. Mas, desde o princípio, 3 anos atrás, eu dizia para eles, vocês vieram para cá pensando que vocês tinham que vir por conta da dor, por conta da fome, por conta enfim, de tudo aquilo que aconteceu e acontece ainda no Haiti. E eu falava para eles, não é nada disso. Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que você se espalhasse pelo mundo, para que nós, através da vida de vocês, aprendêssemos a amar verdadeiramente a Jesus Cristo, cuidando de vocês. Então, eu posso dizer, depois de 3 anos caminhando com eles, que eu aprendi a amar mais o meu próximo, mais do que eu entendia que deveria amar dos 3 anos para trás. Então, assim, eles pensam que... Eles são extremamente agradecidos, eles me chamam de pai. Meu pai Eduardo, meu pai pastor, eles falam. Mas, na verdade, mal sabem eles que, na verdade, o quanto eles me ensinaram. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu trago um monte para cá para vocês. Num culto de haitianos aqui, vocês vão conhecer a cultura deles e vão descobrir o quanto eles são apaixonados por Jesus. E também nós temos um trabalho
em Maringá. Eu não lembro se quando o Ricardo veio de lá para cá, se a gente já tinha começado, mas eu acho que não. O SER, não. O SER é o Centro Evangélico Restauração. Nós dizemos que é uma igreja diferente. Nós temos 2 chácaras onde nós fazemos acolhimento de moradores de rua. Hoje nós estamos com 37 lá. Mas 37 pessoas que estão resgatando sua dignidade, porque dignidade todo mundo tem. O problema é que muita gente esquece que tem dignidade. Ou então a sociedade faz com que ele esqueça que ele tenha dignidade. Mas a verdade, eles tinham esquecido da sua dignidade, estavam à rua, à margem da sociedade, desprezado pela sociedade. Quem sabe um dia a gente marca e a gente vai trazer um grupo, nós vamos trazer um grupo para vocês aqui e vocês vão ver um grupo adorando a Deus e nós vamos aprender a adorar a Deus com eles. Mas eles têm uma história. Quando você olha ele aqui em cima, adorando a Deus, você talvez tenha um pouco de dificuldade de pensar que alguns deles tinham mais de 30 anos de rua. De jovem que discutiu com a mãe um dia e a mãe falou logo em seguida, vai na padaria comprar pão, e ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou. 17 anos de rua. E assim vão. Lá hoje nós estamos com 37. Se a gente somar todos os anos de rua deles, gente que hoje está lá e que é um adorador. E se eu não contar para vocês que ele já matou 10, você não vai acreditar. Só que é um adorador. Gente que entrou dentro de banco atrás de banco. Banco Itaú, Banco Bradesco, banco. Eu vi foto, metralhadora na mão. E assaltou banco atrás de banco. E ele adorando aqui em cima e você não vai acreditar. Se eu não te contar, você não vai saber que um dia ele foi um grande assaltante de banco. Que ele dava para a mulher dele toda semana, 30, 40 mil reais em espécie, para ela ir no shopping e gastar no que quisesse. E hoje vive de oferta, apresentando Jesus em meio aos lugares que ele passa. Ontem à noite mesmo, eles foram para um lugar lá para o centro de Maringá, estavam lá fazendo evangelismo. Eles recebem cestas básicas lá no nosso projeto, eles recebem, sabe o que eles fazem? Eles pegam uma parte das cestas que a gente recebe para eles, e eles pegam uma parte, produzem alimentos e vão levar nas regiões carentes de Paysandu, de Maringá também. Só que antes, ele assaltava 400, 500, 600 mil reais, ele saía de uma agência bancária. E hoje ele faz isso. Se eu não te contar quem é, você não vai saber quem é. Você vai falar assim, esse cara é muito humilde, não pode ter sido isso. Mas é gente que Deus tem colocado nas nossas mãos para a gente abraçar e cuidar. Amém? Assim como Deus tem cuidado de nós, não é verdade? Talvez a gente não conheça essa história na nossa vida, mas a gente conhece outras e a gente sabe de onde nós saímos. A gente sabe muito bem o que Deus fez conosco, lá no nosso interior. Amém? Glória a Deus. E é por isso que, me apegando ao tema, eu tenho um chamado. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra, e a palavra vai girar em torno de fomos criados para as boas obras. Nós temos um chamado de praticarmos as boas obras. Ao longo da nossa caminhada, eu vou trazendo assim, algumas experiências. Aqui eu dei uma introdução falando daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas daí eu vou trazendo alguns testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Eu sei que eu também, quando eu estou numa conferência missionária ouvindo, eu também quero ouvir testemunhos do que tem acontecido. Então, na nossa caminhada, eu vou trazendo os testemunhos. Amém? Mas a gente tem que embasar tudo na palavra de Deus, pelo menos é assim que eu entendo. Gênesis capítulo 3, do versículo 6 a 8. Para a gente começar. Eu quero, através desse texto, tirar um peso de você, mas também colocar uma responsabilidade. E vamos lá. Gênesis 3, versículos 6 a 8, diz assim. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim,
pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Primeira coisa que eu quero mostrar aqui através desse texto é que Deus tem mais vontade de falar conosco do que nós de falarmos com Ele. Deus estava todo dia na casa deles. A casa desse casal ficava onde? Lá no jardim, dentro do Éden. A gente pode entender que eles moravam no jardim. Lá era a casa deles. Lugar perfeito. Viver a eternidade naquilo seria a melhor coisa. Eu sonho e falo assim, puxa vida, se eu tivesse tido essa sorte, se Deus tivesse me colocado naquele tempo, viver com a presença de Deus literalmente no jardim onde eu morava, onde eles moravam. Mas o que eles fazem? Eles desobedecem. Desobedecem e tomam uma atitude. Deixar de ouvir a Deus, se esconder de Deus, vão para trás da árvore, como se estivesse se escondendo. Mas teve uma coisa, apesar do pecado, apesar do erro, apesar do engano ao qual eles entraram, Deus não deixou de ir no mesmo lugar onde eles tinham um encontro diário. Deus não deixou de ir. Quem é que saiu de lá? Foram eles. A gente tem que atentar a isso, irmãos. Se de repente, em face dos nossos erros, e até mesmo e principalmente dos nossos pecados, se nós tentamos nos esconder atrás da árvore para que Deus não veja em que situação eu estou. Não, irmãos. Deus nos vê exatamente como viu a eles. Deus sabia exatamente. Mas mesmo assim, Deus toma uma decisão de buscá-los, de procurá-los, de resgatá-los. E o que Ele faz? Lá no jardim, Ele libera uma pergunta. Onde estás? Aqui começa o grande projeto missionário para a humanidade. Aqui começa a grande missão de Deus. E aí a gente pode definir que a missão é de Deus. E onde começou missões? Para nós estarmos envolvidos. Onde começou a missão? Ali no Éden, quando Deus procura o homem que havia se perdido. Quando Deus procura o homem que fugiu dele, que estava fugindo da presença de Deus. Quando Ele decide procurar o homem, e a mulher, claro, que decidiram se esconder de Deus por conta dos muitos pecados hoje, mas por conta do seu pecado que havia cometido naquele instante. Então, aqui começou a maior obra que Deus decidiu fazer em meio à humanidade, resgatá-la. E a missão é de Deus. Qual é o nosso papel na missão de Deus? De abraçarmos o grande privilégio que nós temos, hoje em especial como igreja, em fazer parte da missão de Deus. E por que eu estou aqui agora? Porque vocês já estão testemunhando acerca daquilo que vocês têm feito, em abraçar a missão de Deus, em abraçar projetos missionários que certamente vocês têm tido, e esses projetos são aprovados pelo Senhor, e esses projetos são colaboradores na missão de Deus. E isso, irmãos, é um privilégio. Eu entendo isso. Eu estar aqui é um privilégio. É um privilégio porque vocês confiaram em mim? É um privilégio. Mais privilégio ainda. Foi Deus me envolver na missão dEle, Deus permitir que eu fizesse parte da missão dEle, e vocês, reconhecendo um pouquinho disso, permite que eu venha aqui. Nós temos que verdadeiramente nos considerarmos extremamente privilegiados de podermos estar nesta noite aqui sentados. Os bancos que estão vazios, eu posso dizer assim, eles não têm ideia do privilégio que eles têm. Não de ouvir o Eduardo, mas de entender a grande razão do Senhor criar este movimento aqui dentro. E a gente nessa caminhada vai entender um pouquinho mais isso. Amém? Glória a Deus. Então, Deus preparou boas obras antes da fundação do mundo para que nós todos nós, andássemos nelas. A graça de Deus foi um presente, irmãos. Foi um presente de Deus que envolve amor, envolve misericórdia, bondade, sabedoria, justiça. A graça de Deus que me alcançou, que te alcançou, ela é envolvida por tudo isso. Primeiro, pelo seu amor. Primeiro, por Ele próprio, que é amor.
depois pela sua misericórdia, que se renova a cada dia e que nos dá condição de levantarmos e seguirmos em frente em tudo aquilo que temos e que o Senhor tem, principalmente, como projeto, como plano, como finalmente para as nossas vidas. Porque finalmente, como muitos pensam que é a salvação, não é. A salvação é o grande instrumento de Deus que Deus liberou sobre as nossas vidas para que andássemos nas boas obras, para que, enfim, a humanidade fosse alcançada através das nossas vidas como instrumentos, a qual fomos também alcançados pelo grande instrumento da salvação e que só Ele próprio pode liberar. Enfim, nós somos alcançados a cada dia através da sua graça, e da sua graça é liberada, através da sua graça é liberada a bondade, a sabedoria, a justiça, o perdão, irmãos. E o perdão, ele deve ser liberado para que ele seja multiplicado, e este mundo precisa ser perdoado. A humanidade precisa ser alcançada através do perdão de Deus, mas a humanidade precisa saber que ela precisa desse perdão. A humanidade precisa reconhecer que ela é pecadora e ela necessita extremamente desse perdão. E nós somos os privilegiados envolvidos na missão de Deus em levarmos o conhecimento do perdão à vida da humanidade. Amém? Tudo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, e isso veio à nossa vida quando nós o recebemos. E confessamos por meio da fé de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor de cada uma das nossas vidas, que o Senhor é Jesus, é o Senhor da sua igreja, e eu sou a sua igreja. Não pense que nós somos a sua igreja. O pastor Ricardo falou um pouquinho, ele lançou assim, né? A gente tem facilidade de dizer assim que nós somos a sua igreja. Quando falamos nós estamos dividindo responsabilidades. Mas quando você fala e quando você entende e você passa a viver que você é a igreja, você assume a responsabilidade acerca daquilo que Deus tem para a tua vida e acerca daquilo que Ele tem para a humanidade através da sua vida. E eu, por entender que sou a igreja, eu faço. Eu sou responsável em fazer aquilo que tiver que ser feito a partir de mim para que a humanidade seja alcançada. Amém? Então, salvação não é resultado de esforços humanos. Ninguém vai ao céu por fazer obras sacrificiais. Não pensem, irmãos, que por muito fazer você vai ganhar o céu. Não pense por isso. Ganhar o céu é de exclusiva, é de uma ação exclusiva do Senhor. A sua graça. Somente. Mas porque essa graça nos alcançou, nós devemos praticar as boas obras. Não devemos praticar as boas obras para ganharmos a graça. Nós já ganhamos a graça. A graça já nos alcançou. A graça já nos transformou. A graça já tem trabalhado de uma forma extremamente profunda em nossas vidas, mesmo que a gente não tenha entendimento claro disso. Quando ele diz que ele perscruta na profundidade do nosso ser e traz para fora aquilo que nós próprios não conhecemos de nós mesmos, isso é um trabalho profundo do Espírito em cada uma das nossas vidas. E exatamente para fazer com que nós sejamos transformados a cada dia. E pode ter certeza que nessa transformação, ela vai acontecer através, muitas vezes, de dores. Vai acontecer muitas vezes através de aflições. Mas agora, um pouquinho, a gente estava falando ali na frente, né? Mas toda dor, tudo aquilo que o Senhor permitir que venha na minha e na sua vida, ela é pedagógica. Então, você vai aprender através daquilo que o próprio Deus faz na sua própria vida, na minha própria vida. Nós, enfim, fomos vocacionados e vamos aprender a pôr em prática a nossa vocação através daquilo que o próprio Deus trabalha no meu e no seu interior. Em especial, naquilo que toca diretamente a sua sensibilidade. Nós precisamos aprender a sermos sensíveis ao Senhor em tudo que Ele faz. Muitas vezes nos vemos, eu não sei se é só você, mas eu próprio passo por isso às vezes. Reclamo de alguma coisa que está acontecendo. E quando eu vou perceber, é o próprio Deus que está fazendo.
e eu reclamando daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, aí eu preciso me acertar com Deus. Senhor, perdão, eu não estava entendendo. Mas uma coisa é certa, o Senhor trabalha nas nossas vidas para que a gente se passe a ser pessoas sensíveis a Ele, sensíveis ao que Ele faz e sensíveis ao próximo, à humanidade. Porque o grande foco de Deus é a humanidade ser resgatada e eu sou o instrumento. Eu sou a igreja. Eu sou o instrumento de Deus para resgate da humanidade. Amém? Glória a Deus. E Deus nos salvou e nos vocacionou para as boas obras. Deus faz boas obras através de cada uma das nossas vidas. E a principal boa obra é expressar, através do nosso testemunho, aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. A humanidade, ela precisa saber. A humanidade precisa conhecer a boa obra do Senhor na minha e na sua vida. O seu testemunho, o meu testemunho, é um instrumento de Deus para alcance, para transformação, para resgate. Muitas vezes nós nos escondemos naquilo e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas não, irmãos, o nosso testemunho é instrumento de Deus, é instrumento nas mãos dEle para alcançar, para resgatar o perdido. Sejam testemunhos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Nós não podemos fugir dessa missão. Nós não podemos dar as costas àquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Nós não podemos, irmãos. É nossa responsabilidade. E tem uma vantagem, ainda há recompensas quando isso. Lá em 2 Coríntios 5,10, diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito em meio do corpo. Lá em 2 Timóteo 4,8 diz assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, e qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia? E não somente a mim, mas também a todos quantos o amam, a sua vinda. Em Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja sensível ao que o Espírito diz. Seja sensível ao que o Espírito está fazendo. Seja sensível ao que o Espírito está falando. Seja sensível ao que o Espírito está se movendo na sua vida. E ele se move na minha e na sua vida porque nós somos especiais? Eu creio que sim, mas muito mais. Mas muito mais. Ele se move na minha vida e na sua vida para que nós sejamos instrumentos efetivos nas mãos dele em prol do meu próximo, em prol da humanidade que, eu tenho dito, a humanidade está gemendo. A humanidade tem gemido, irmãos. A humanidade está... eu recebi um vídeo esta semana de um irmão angolano, um irmão amado. E ele me enviou porque ele tem pedido para alguns amigos dele estarem orando por Angola. E ele está fazendo, inclusive, doutorado em Maringá. E ele estava em Angola esses dias. E a verdade é que ele me enviou um vídeo de lá. Onde, não sei se vocês têm acompanhado, o governo de Angola, efetivamente, ele assumiu seu papel comunista e sim, alguns decretos foram estabelecidos de que todas as igrejas que estiverem irregulares, elas têm que ser fechadas. O número já passa de 1.000 de igrejas que foram fechadas. Só que eles estabeleceram o seguinte: que se você conseguir juntar até 100.000 assinaturas, cada igreja, juntar 100.000 assinaturas de pessoas que concordam com a igreja estar aberta, então que eles aceitam. Só tem um detalhe: é impossível, e 30 dias para fazer isso. 30 dias para juntar, além das 100.000 assinaturas, aí tem que dar entrada dessas 1.000 assinaturas e ser paga uma taxa, que eu não lembro o valor, mas... Quanto? R$100. Uma média de... A Vera pegou esse valor. Uma média de R$100 por pessoa que assinou.
Eu ia falar em dólar, mas eu não lembrava quanto era, R$100. É isso mesmo. Então, imagine o seguinte, eles criaram todos os impedimentos para que uma igreja fique aberta. Problema, os pastores estão sendo mortos. Outro problema, os irmãos que não estão, os irmãos que insistem em praticar evangelismo, ou o irmão que insiste em falar em público acerca da sua fé, estão sendo mortos em plena luz do dia, no meio da rua. E ele me mandou um vídeo exatamente acontecendo isso. Soldados matando duas mulheres, uma estava com o bebê assim nas costas, presa, e a outra com a criança no colo. E eles deram tiro nos 4. Vários tiros, nas duas crianças e nas duas mães. Porque elas estavam falando em meio à rua da sua fé. E assim é a realidade. É nossa responsabilidade fazer alguma coisa por essa situação? Eu vou dizer que sim. Talvez eu não tenha a menor possibilidade de estar em Angola para fazer algo, mas eu preciso me mover e eu preciso estar sensível ao Espírito para entender como eu, como igreja, aqui em Londrina, ali em Maringá, o que eu posso fazer em benefício desta igreja, dos meus irmãos, os meus irmãos que fazem parte do mesmo corpo a qual eu faço parte e que estão passando por esse momento extremamente crítico em Angola. Enquanto nós estamos sentados aqui, vai saber o que está acontecendo lá agora. Esse irmão que tem falado comigo, eu tenho estado com ele toda semana, e ele sempre me fala, olha, eu recebi estas informações. Ele está muito preocupado, porque a mãe e o pai estão lá, são todos cristãos já de muito tempo. Ele está muito preocupado, porque na região onde os parentes deles moram, é uma situação, é uma região que está sendo muito ameaçada. Enfim, é uma realidade. E que a gente talvez ainda não conheça no Brasil. Mas é uma realidade que nossos irmãos estão passando. O que eu posso fazer? Eu não estou aqui para dizer para você, faça tal coisa. No mínimo, eu posso dizer assim, ore. Mas esteja sensível ao que o Espírito possa dizer a você acerca daquilo que você pode fazer. Entenda uma coisa, irmãos. Nós temos a nossa cosmovisão. A minha cosmovisão talvez tenha sido um pouco ampliada nos últimos anos por conta do seguinte, eu estou sediado em Maringá, mas eu tenho alcançado outras cidades, tenho alcançado outros estados, até tenho contatos, tenho relação por conta desses projetos missionários com pessoas de outras nações, mas a minha cosmovisão está muito próxima de mim. A cosmovisão de Deus, onde está? Ela está acima de todo o universo. Muito contrário, como muita gente diz que Deus está no universo, não é verdade. O universo está em Deus. E a cosmovisão de Deus qual é? Ele ter todo o universo sob total controle. E no universo, o que existe? Um planeta chamado Terra, a qual nós estamos. E quando ele olha para o planeta Terra, o que ele olha? Tudo o que está acontecendo. Sem perder o controle de nada. E ele sabe, e ele vê, e ele se move em meio a Angola, numa situação que aos nossos olhos é extremamente crítica, e ele olha, ao mesmo tempo, para Maringá. Ele olha para São Paulo, ele olha para Curitiba, ele olha para a América do Norte, ele olha para a Europa, ele olha. Né? E ele vê o quê? Vê a mim e a você. Aqui nesta região norte do estado do Paraná. E ele olha o quê? Vou usar o Eduardo, vou usar o pastor Ricardo, que está ali, para isso, e vou mover as situações, porque lá em Angola tem alguém, tem uma comunidade, tem alguma coisa ali que precisa ser atendida, e é lá o Ricardo, é lá o Eduardo, é lá o irmão, é a irmã, é a Mariazinha, é a Vera, e Deus conhece. Essa é a cosmovisão de Deus. Talvez a gente não saiba o que fazer por lá, mas Deus que tem na sua cosmovisão o planeta Terra, e Ele sabe exatamente o que fazer em todo o seu movimento, só que, onde é que nós entramos? Nós entramos em todo esse processo. E de que forma? Nos tornando sensíveis a Ele.
não nos deixando ser enganados pelas nossas, muitas vezes pelos nossos achômetros. Eu não sei se essa palavra existe, mas a gente pratica bastante os nossos achômetros. Não, eu acho que Deus, eu acho. Não, irmãos, há muito tempo eu parei de achar o que Deus faz. Eu passei a entender o que Deus faz. E normalmente eu só consigo entender depois que está pronto. Porque antes eu não consigo entender. Só sei de uma coisa, Ele faz. E eu passei a viver muito mais tranquilo, entendendo que em meio às tormentas, em meio às aflições, em meio às dores, em meio a tudo perdido diante dos meus olhos, é quando Deus está fazendo. No Instituto nós temos contato com alguns missionários que estão uma missionária em especial, que está na Síria. Uma menina. Agora está com 25 anos, foi para lá com 24. Uma menina, em meio à Síria. Aí a mídia vem e mostra para nós o quê? Uma Síria destruída. E o que ela faz? Ela fica em meio àquela destruição para ajudar, principalmente, as famílias cristãs que estão numa situação de tudo perdido, mas que têm mantido a sua fé. Mas mesmo em meio à fé, muita dor. E essa menina está ali, testemunhando para nós acerca daquilo que Deus tem feito em meio às famílias, no meio daquele caos, no meio daquela destruição. A mídia nos mostra cidades e cidades completamente destruídas. Mas nós recebemos informações concretas de gente séria de que Deus tem, que Jesus, o próprio Jesus tem estado com pessoas, com famílias, com mães, com pais, cuidando de cada um deles, corpo a corpo, eu não sei se está certo, mas ali, junto, o próprio Jesus. E a gente tem recebido esses testemunhos. Daí a gente ouve através da mídia, veja o que está acontecendo na Síria. Isso é uma catástrofe, isto é uma destruição. Só que tem uma coisa, eu tenho uma outra mensagem para dizer. Em meio a toda aquela destruição, Deus está agindo como nunca agiu. Deus está alcançando como nunca alcançou. Deus está transformando como nunca transformou. Uma população que no passado pensava somente no seu Deus, que foi apresentado através de um profeta, hoje ele tem reconhecido que existe um Deus verdadeiro e todo-poderoso, que tem a capacidade de entrar no meio dos escombros onde eles estão ali e cuidar do seu coração, lugar onde ninguém poderia entrar, lugar onde ninguém poderia acessar. Mas, de repente, um homem de branco muito claro entra no meio daqueles escombros e cuida de cada um que ali está. E eles entendem claramente, é Jesus. E aí a missionária nos conta que ela vai falar de Jesus para alguém e ela diz assim, e a pessoa diz assim, esse Jesus é assim, 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 assado? Ela fala, eu não sei bem, porque eu nunca vi, mas eu acho que é assim como você está dizendo. Então você não precisa falar dele. Ele já veio aqui e falou conosco. Ele já veio aqui e falou com cada um de nós. Ele veio aqui e curou a minha filha que tinha ficado doente por conta dos escombros. Assim é Jesus, irmãos. Que tipo de mundo a gente quer viver? Aquele que a mídia vende? Aquele que a mídia apresenta para nós? Ou este, que é a realidade a qual nós fazemos parte, que é a realidade da eternidade, onde Ele está e tem todo o controle. E onde eu e você também estamos. Mas nós precisamos querer, verdadeiramente, sermos exatamente aquilo que o Senhor tem e o Senhor é nas nossas vidas e quer ser através das nossas vidas. Sensibilidade a Ele. E se tem uma coisa que a gente não pode permitir que faça parte das nossas vidas, porque senão perdemos a sensibilidade ou não alcançamos essa sensibilidade, é a soberba. Porque todo mover de Deus, o padrão de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, ele transcende o humano. Porque o mover de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, através de nós, que todos somos missionários,
Porque ele disse que todos nós devemos ir. E se todos nós deveríamos ir, todos nós somos missionários. Se todos nós, ele nos vocaciona, todos nós, para estarmos envolvidos na sua missão, ele está nos vocacionando, nos comissionando a sermos missionários. Então, tudo aquilo que acontecer através de nós não pode ser mais, não pode ser tratado mais meramente como ações humanas. Nós não podemos pensar que uma conferência missionária que está acontecendo aqui nesse local, nesse final de semana, seja somente uma ação de algumas pessoas que estão se reunindo e que são denominadas como conselho missionário, não como um pastor que decidiu apoiar e que está junto para isso, para vir acontecer uma conferência missionária. Não, não, não. Isso não é uma ação humana. Você não está aqui porque houveram algumas ações humanas de algumas pessoas. Você está aqui porque existe uma ação de Deus na minha e na sua vida que está sentado aí. Eu saí de Maringá para vir para cá e eu entendo claramente que o Espírito me trouxe aqui. O Espírito usou, sim, algumas pessoas desta igreja local. Mas eu entendo claramente que o Espírito me trouxe aqui. E eu entendo claramente que você está aqui nessa noite e era para exatamente onde você... É o lugar onde realmente você deveria estar. E deveria estar por quê? Porque Deus está fazendo alguma coisa neste momento. Deus está se movendo neste momento, não somente no seu entendimento, porque entendimento muitas vezes fica só na esfera humana, mas principalmente nas suas emoções e no seu espírito. E aí a gente pensa Síria, a gente pensa Angola, o que tenho eu a ver com aquilo? Tenho tudo. Porque eu sou somente uma célula de um corpo, e este corpo está espalhado por todo o globo terrestre, e eu estou ligado àquelas células que estão naquele lugar. Então, alguma coisa o Espírito tem através de nós para aquele lugar, e para outros lugares do mundo. Amém? Vocês estão assustados? Não? Glória a Deus. Então, em nós não pode haver soberba, porque a verdade é que Deus quer... se mover em meio a nós, em meio a mim, em meio à sua vida, de forma constante, de forma integral, de forma plena. E se nós nos assoberbarmos por aquilo que nós humanamente, muitas vezes, nos enxergamos, nós ficamos impedidos de participar naquilo que é exclusivamente espiritual, porque Deus é Espírito. Amém? Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus, irmãos, transcende a vontade humana. E Deus sabe que quando Ele envia alguém, é Ele quem capacita. Ele está te capacitando. Hebreus 13:21 diz assim, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus nos aperfeiçoa, nos capacita e Ele opera em nós aquilo que lhe é agradável. E certamente aquilo que é agradável a Deus é muito mais agradável a mim e a você. Se para Deus já é agradável, para nós transcende. Isso faz parte da sua vontade, que não tem identidade. E quem não tem identidade com Cristo não se sente responsável em reproduzi-lo. Se tem algo que o Senhor espera de cada um de nós, em todo esse mover, é que nós reproduzamos a identidade de Cristo. A sua vida tem que identificar a Cristo. A sua vida, a minha vida tem que identificar a Cristo. E em especial, em meio às dores. Em meio às dores, muitas vezes a gente questiona muito. Não, irmãos, em meio às dores é hora de verdadeiramente mostrar o Deus verdadeiro ao qual nós temos crido. A quem nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas e
tomamos uma decisão de que é a vontade dele que tem que ser privilegiada, tem que ser permanecida em todo o tempo, em todas as situações. Veja só, vou dar algumas estatísticas acerca da realidade no mundo e que eu entendo claramente que é a responsabilidade da igreja. Algumas estatísticas de algumas organizações internacionais ligadas a igrejas evangélicas e mostram o seguinte: só no Brasil, morre uma média de 120 crianças por desnutrição por dia. É concebível um país tão rico quanto o Brasil se permitir uma média de 120, tudo bem, mas só 120? Nós somos 200 milhões? Então, mas só 120 crianças morrendo por dia por desnutrição num país que nós sabemos que é rico. Num país onde a igreja de Cristo tem liberdade. Num país onde nós temos liberdade de falarmos do amor de Deus. E mais do que isso, de falarmos do amor de Deus e expressar as boas obras dele através da minha vida. 120 crianças estão morrendo por dia, em média, no Brasil, por desnutrição. Desnutrição é resultado de quê? De falta de alimentação correta. Num lugar, o Brasil é considerado hoje o maior produtor mundial de alimentos. 120 crianças morrem por dia por desnutrição. Segundo a própria ONU, diz que morrem, em média, por minuto no mundo, 500 pessoas. Morrem por minuto no mundo. 30 mil pessoas por hora. 700 mil pessoas por dia. 21 milhões de pessoas por mês. E 252 milhões de pessoas por ano morrem no mundo. Estatística de organizações internacionais ligadas à igreja evangélica. Dizem que desses 252 milhões, apenas 20% delas ouviram falar de Jesus. Isso quer dizer o seguinte, que de 252 milhões de pessoas que morrem por ano, 50 milhões ouviram falar de Jesus. 200 milhões de pessoas não tiveram essa oportunidade. Essa estatística de número é da ONU. Os 20% são de organizações internacionais, se a gente pode dizer, evangélicas. 80% das pessoas que morrem por ano no mundo nunca tiveram um contato com Deus, nunca tiveram uma relação com Deus, nunca ouviram falar de Jesus, ou não tiveram a oportunidade com Jesus. Nós temos uma missão, irmãos. Nós cantamos uma música agora há pouco, Eu Tenho um Chamado. Essa música, ela não pode ser só do grupo que estava aqui. Essa frase, Eu Tenho um Chamado, não pode ser só do conselho missionário da igreja local. Esta frase, Eu Tenho um Chamado, não pode ser só de algumas pessoas que têm a consciência de que deve fazer alguma coisa por missões e com isso se levanta recursos e promove conferências. Não, esta responsabilidade é minha. Eu não vou falar de você, vou falar de mim. É minha responsabilidade, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou. O Eduardo está assumindo aqui publicamente que ele é a igreja e que ele tem uma responsabilidade em meio à humanidade a qual o Senhor quer resgatar. De alguma forma, irmãos, nós nos tornamos obrigados a nos envolver com algo que possa diminuir essa realidade. Eu não sei exatamente o que Deus tem para a vida de cada um individualmente. Eu sei que aquilo que Deus tem falado comigo, eu tenho lutado para pôr em prática. E eu vou dizer para vocês que é uma luta. Mas eu luto realmente para pôr em prática. Nos Estados Unidos, que era reconhecidamente o país mais protestante do mundo, onde o Supremo Tribunal Federal americano era composto normalmente por juízes cristãos, ou pelo menos 2 a 3 juízes tinham que ser cristãos, por conta da sua base cristã, na questão da sua existência, né, como nação,
hoje já não é mais obrigatório e, muito pelo contrário, criou-se todo tipo de impedimento para que isso venha a acontecer, termos deles terem juízes cristãos em meio à Suprema Corte. Grandes denominações evangélicas ao redor do mundo ocidental, pelo menos, a qual nós fazemos parte, já estão consagrando pastores gays e pastoras lésbicas. Veja só o caminho que a igreja está tomando, irmãos. Isto é uma realidade, principalmente onde a doutrina da prosperidade cresceu bastante. Isso aqui teve uma influência enorme. E a verdade é que igrejas históricas, eu não quero citar o nome delas, mas assim, igrejas históricas estão se permitindo a isso. Estão se desviando daquilo que era a essência da igreja, que é a santidade. Essência da igreja, que era alcançar a humanidade. O mesmo organismo que tem a responsabilidade de alcançar, de resgatar, é a parte desse organismo está se perdendo. Nós podemos dizer que são células que estão cancerígenas, e muitas delas já morreram e estão morrendo, e elas, na sua condição de morte, estão enganando a humanidade que o Senhor quer resgatar. Qual é a nossa responsabilidade diante disso, irmãos? Qual é a nossa responsabilidade? Uma conferência missionária ela tem que servir para isso, para trazer uma mobilização, no meu entendimento, no meu coração, quanto que a humanidade ali precisa, o que precisa acontecer em meio à humanidade para que ela seja resgatada. Começaram a dar assento às coisas que Deus jamais permitiria, e a Bíblia não é testemunha. O Espírito tem se apagado. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas estão desviadas do Evangelho. O IBGE fala que nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas eles também já têm uma estatística dos evangélicos não praticantes, que é esse número aqui de 13 milhões, que o próprio IBGE, o governo tem essa informação, evangélicos não praticantes. Existe um pastor na Suécia, não vou citar o nome dele, mas assim, era uma das maiores igrejas da Suécia, rede de televisão, a base deles era evangelismo, ganhar, cuidar. Ele simplesmente fechou tudo, parou com tudo, foi para uma seita e se perdeu. Junto com ele, milhões de pessoas que estavam crendo em Jesus Cristo, vivendo Jesus Cristo, se deixaram ser enganados pelo posicionamento dele e se perderam, estão se perdendo. Evangelizar, dar testemunho, cumprir nossa missão, cumprir a missão do Senhor é a nossa função. Temos o ministério da reconciliação, irmãos. Cada um de nós, eu e você, temos esse ministério que é intrínseco à nossa vida cristã, o da reconciliação. O meu papel é ir em meio à humanidade e levar reconciliação dela para com o Senhor. O Senhor que é o meu Senhor. Nós somos responsáveis em fazer Cristo conhecido. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles precisam conhecer a verdade para que eles sejam libertos. E a igreja, que sou eu e você, temos essa responsabilidade. Eu faço uma pergunta aqui. Eu lanço uma pergunta para você, durante a noite, ficar meditando sobre ela. Quando você vai na padaria, você vai lá para comprar pão, não é? Tudo bem, eu entendo que você vai lá comprar manteiga, queijo, leite também. Mas normalmente você vai na padaria comprar pão, não é? Se você entender que o único papel que você tem ao ir na padaria é comprar pão e depois voltar para casa e comer ele quentinho, com manteiga derretida, tudo, eu vou dizer que você não entendeu o Evangelho. Mas o dia que você entender que o pãozinho que você vai lá comprar é um instrumento de Deus para você se achegar ao padeiro, ao atendente, à atendente, ao caixa, e se deixar ser usado por Deus, para de repente ser um elo entre Deus e ele, porque pode ser que ele tenha feito aquele pãozinho durante a noite e você foi cedinho lá comprar,
mas ele pensou assim, hoje eu vou fazer esse pão, mas vai ser o último pão que eu vou fazer. E depois que eu fizer esse pão, eu vou acabar com a minha vida. E de repente você foi lá comprar um pão. E você se deixou ser usado como igreja naquele momento. E perguntou só para ele assim, está tudo bem com você? E a pessoa fala, como todo mundo fala, está tudo bem. Aí você faz uma segunda pergunta, e se não estivesse bem, você diria? Aí a pessoa fica pensando, não sei se eu diria. Então, talvez você tenha alguma coisa que você queira falar, que você queira conversar. E eu quero dizer a você, talvez não nessas palavras que eu vou dizer aqui para vocês aqui agora, mas lá talvez o Espírito vai te dar alguma palavra correta, e você dizer assim, olha, eu sou a igreja de Cristo e Cristo me mandou aqui hoje. Talvez você não vá dizer essas palavras, mas você pode dizer, olha, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que eu carrego comigo uma direção, eu carrego comigo um caminho, eu carrego comigo algo que pode tirar você da situação que você possa estar. E você só foi lá para comprar pãozinho, mas você foi usado como igreja para levar a salvação ao padeiro que queria se suicidar. Eu preguei a semana passada num lugar e eu dei esse testemunho, falei sobre isso. Uma pessoa começou a chorar. E a pessoa disse assim, aconteceu comigo essa semana no açougue. Eu entendi que eu era responsável em Deus pela vida das pessoas. E eu estava comprando carne. E eu soube depois, no dia seguinte, de que o açougueiro havia se suicidado durante a noite. E, de repente, eu, como igreja, estava lá e não fui sensível ao Espírito de poder liberar alguma coisa para a vida dele. E ele, talvez, estivesse vivo agora. Isso é uma realidade, irmãos. O Evangelho, a qual nós fazemos parte, não nos leva a comprar o pãozinho e a picanha gostosa que a gente quer. Ele nos leva a isso sim. Mas isso sim pode ser um grande instrumento de Deus para alcançar a vida daqueles que precisam ser resgatados. Aí você entendeu o Evangelho. Você vai comer a picanha, você vai comer o pãozinho quentinho e ainda fala assim, eu vivo o Evangelho a cada dia. E a melhor coisa que pode existir é que Deus ainda, através do pãozinho, se faz presente. Eu vou acabar, irmãos. O princípio da igreja é missões. Não somos iluminados, mas nós devemos ser luminosos. Nós somos a igreja e temos que ser luz neste mundo, irmãos. A jihad já chegou em muitos lugares. Londres, já existe um bairro em Londres onde a lei da Sharia, a lei islâmica é aplicada. É possível isso, irmãos? É possível a própria lei inglesa não consegue entrar dentro de um bairro de Londres porque a lei islâmica já é aplicada. Na Etiópia, muitos foram mortos em confrontos entre cristãos e muçulmanos. No Sudão, o governo garante... Para eu terminar aqui um testemunho, eu disse que eu ia passar testemunhos. Sudão foi dividido em dois, Sudão do Norte e Sudão do Sul. Sudão do Sul. Ainda existe quase 1 milhão de crianças peregrinando e tentando fugir dos guerrilheiros do Sudão do Norte. Quando são garotos, os garotos estão sendo levados para serem treinados como guerrilheiros. Mas, na verdade, isso é uma estratégia de pegarem as crianças e colocarem na frente da guerra para morrerem. Então, na medida que eles estão preocupados lá em matar quem está atirando, aí os adultos tomam outras estratégias, mas, na verdade, o garoto só está sendo colocado a arma na mão dele, na frente do guerrilheiro, para ele morrer. E nisso estão raptando crianças, mas existe quase 1 milhão de crianças andando pelo Sudão do Sul, tentando fugir desse tipo de situação. Meninas estão se tornando escravas sexuais. Meninas são objetos sexuais da religião que é a nossa adversária, para eu não dizer, vocês estão gravando, né? Tem uma religião que ela não gosta muito da gente, e eles usam as meninas como escravas sexuais. Elas são, inclusive, vendidas em outros países para se tornarem escravas sexuais. E eu estou falando de meninas aqui de 8, 9, 10, 11 anos de idade. Meninas que são raptadas, e eu não estou falando aqui de meia dúzia, eu estou falando de centenas e centenas. Nós temos números
estratosféricos de meninas que estão nessa situação. Hoje eu estou falando do Sudão. Nas próximas eu vou falando um pouquinho mais. E nós? Temos alguma coisa a ver com essa história? Temos alguma coisa? Temos, irmãos. Nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes desse mundo. E nós temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Enfim, 1 Pedro 3,15, para a gente terminar. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, o único povo que tem esperança para ser oferecida somos nós. O povo que está gemendo é um povo que está gemendo por esperança. Uma boa parte do povo, da humanidade, geme sem saber pelo quê. Pelo que encontrar. Se você perguntar para eles o que você está precisando, muitos vão dizer, eu preciso de paz. Muitos vão dizer, eu preciso que aconteça alguma coisa para a história da minha vida mudar. Muitos vão dizer para você. Mas, na verdade, o resultado, a gente pode dizer, baseado nas últimas eleições, sem entrar no mérito aqui de candidato, deixar desse ou daquele candidato, não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, que a grande mobilização que o Brasil teve, que os brasileiros tiveram em torno de tentar afastar um candidato, e tentar colocar outro candidato, e que, de certa forma, o candidato que entrou acabou sendo o resultado desse movimento. Esse grande movimento não foi por conta daquele candidato, não foi por conta do candidato. O grande movimento foi por conta de uma necessidade de esperança. E o candidato, seja qual for que tivesse entrado, que entrou, que poderia ter entrado, eu quero dizer para vocês que não seria e não é a resposta que eles estão procurando como esperança. O único organismo, o único povo que tem a possibilidade de oferecer esperança a este povo brasileiro que está aqui ao nosso derredor, somos eu e você. Eu e você somos os únicos que carregamos uma porção de esperança, a qual eles estão extremamente necessitados e estão gemendo. Eu via todo aquele movimento do povo brasileiro antes e durante as campanhas eleitorais, e no meu ouvido só soava uma coisa. Eles falavam nomes e eu não entendia nomes, eu entendia assim, gemido, gemido, gemido por um pouco de esperança. E nós somos o único povo, eu encerro aqui hoje, nós somos o único povo que temos a porção de esperança que eles precisam encontrar. Amém? Podemos orar? Podemos levantar e orar? Pai, louvado seja o teu nome. Verdadeiramente te damos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Onde estaríamos nós? O que seria de cada um de nós se o Senhor não tivesse nos encontrado, se o Senhor não tivesse nos resgatado, se o Senhor nos tivesse colocado numa situação de privilégio que é fazer parte da tua missão? Eis-nos aqui, Senhor. Estamos numa conferência missionária. E numa conferência missionária nós precisamos somente de uma coisa: que o Senhor fale a nós, que o Senhor fale a mim, que o Senhor fale ao meu entendimento, ao meu coração, que o Senhor fale ao meu espírito exatamente aquilo que o Senhor quer de mim, exatamente a direção que o Senhor tem para mim, é exatamente aquilo que o Senhor tem como projeto através da minha vida. Não para mim, porque eu já fui encontrado por Ti, mas eu sei que tem uma humanidade aí que precisa ser encontrado. E eu sei, Senhor, que não é para mim. O Senhor precisa falar comigo, mas não é por mim. Não é porque eu já tenho o Senhor, eu já tenho tudo. Eu preciso que o Senhor fale comigo por conta deles. Eu preciso entender do Senhor a tua estratégia através da minha vida para eles. Eu não sei o tempo que eu tenho nesta terra ainda, mas eu sei que o tempo que eu tiver tem que ser usado por Ti. E eis-me aqui, Senhor, me usa. Eis o Teu povo aqui, Senhor, nos use. Eis o Teu povo aqui, Senhor, nós estamos nos dispondo. Nesta noite nós saímos das nossas casas e viemos aqui para Te ouvir e entender de Ti
aquilo que o Senhor tem através das nossas vidas para a humanidade que está gemendo e que precisa ter um encontro contigo. Te louvo e te agradeço por esta igreja, pela vida do pastor, pela vida do conselho missionário, pela vida dos teus filhos que estão sentados aqui e daqueles que virão neste final de semana. Te louvo, Senhor, porque o Senhor está em meio a nós. Te damos graças por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.